Boa noite, paz do Senhor, igreja. Confesso que para mim foi uma surpresa receber o convite do pastor, e também para mim é uma alegria estar compartilhando da palavra do Senhor com vocês. Quando o pastor me convidou, eu já tinha uma palavra na minha mente. Obrigado, irmão, Deus abençoe. E eu comecei a pensar, o que eu vou falar? O que eu posso falar para os irmãos? E Deus falou bem forte no meu coração, não é você que vai falar, é o Espírito Santo através da sua vida. E a partir daí, Deus começou a ministrar no meu coração, e ficou muito forte uma palavra que falou assim: o poder da graça e a consequência dela na sua caminhada cristã. Então hoje eu vou falar um pouco da graça e o que a graça nos traz. Então eu quero começar aqui falando de Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Eu vou passar por bastante versículos, então eu vou tentar ser um pouquinho rápido. Talvez não dê tempo para vocês abrirem, mas vocês vão acompanhando aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui a gente entende que a graça, ela é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça, mas ela foi concedida a nós. E isso daí faz com que a gente caminhe ao texto do ladrão da cruz, que eu acredito que é uma das mensagens mais fortes da graça na Bíblia, e que está lá em Lucas 29, 39 ao 43. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aqui a gente consegue entender o poder da graça. Um ladrão que reconheceu a grandeza de Cristo e se arrependeu. E ele foi salvo por Cristo, porque houve um arrependimento. E quando eu começo a falar isso, alguns irmãos podem entender: então você está falando que a graça me basta. Sim, a graça te basta. Mas isso não significa que devemos levar uma vida de qualquer maneira. Isso não significa que a graça nos alcançou e agora a gente pode viver de qualquer jeito. Porque a gente precisa entender que o ladrão aqui, ele pega e morre. Porque se o ladrão continua vivo, não está escrito na Bíblia, mas ele tem que viver uma vida de transformação. Os seus atos não poderiam ser mais o mesmo, porque ele reconheceu a grandeza de Cristo. A graça de Cristo alcançou ele. Então, o que eu quero dizer para vocês está lá em Tito 2:11, que é a consequência da graça na nossa vida. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Essa é a graça que deve nos alcançar. É a graça que faz com que a gente reconheça a grandeza de Cristo na nossa vida.
É uma graça que nos conduz a uma vida de obediência e entrega a Deus. Nós precisamos ser obedientes. A graça, sabe o que ela faz, irmão? Ela faz com que nós tenhamos o desejo de conhecer a Cristo. Ela faz com que nós temos o desejo e buscamos Cristo todos os dias na nossa vida. A gente precisa buscar Cristo, porque através da nossa busca e conhecimento de Deus é que vai fazer com que tenhamos uma vida de obediência. Como podemos obedecer a alguém que a gente nem conhece? Como é possível a gente obedecer a uma pessoa que a gente não conhece? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A gente mora no Brasil, e no Brasil tem uma Constituição e leis. E a gente sabe o que a gente pode fazer ou não. Por quê? Porque a gente sabe as leis do Brasil. A gente conhece. Mas se hoje a gente for na China, a gente vai chegar lá e a gente não conhece a Constituição, e lá tem outras regras e tem outras coisas. E a gente pega o celular e começa a filmar um lugar que não pode. A polícia ou alguma pessoa vai chegar ali, não pode, você não pode fazer isso. Então, para a gente ter uma vida de obediência, uma vida constante, nós precisamos ter o desejo, o anseio de buscar a Cristo. E só tem um meio de conhecer a Cristo, irmãos, através da palavra. Só tem um meio de buscar a Cristo, é através da palavra de Deus. Não vai ser 2 horas do domingo que vai fazer você conhecer a pessoa de Cristo. Isso tem que ser constante na nossa vida. E quando a graça nos alcança, porque é ela que nos alcança, é um dom de Deus na nossa vida, a gente tem que ter esse desejo. Esse desejo tem que queimar em nossos corações. Todos os dias. E muitas das vezes a gente pode falar, não, mas eu conheço Cristo. Eu conheço esse Cristo que você está falando, Igor. Eu sei desse Cristo que você está buscando. Eu busco esse Cristo, tá bom. Mas a gente tem a opção de fazer a vontade da carne e do Espírito. A gente tem a opção de escolher, eu vou ficar 2 horas na rede social ou eu vou ficar 2 horas lendo a Bíblia. Qual é a minha escolha? Será se realmente eu conheço Cristo? Será se realmente eu entendo que Cristo morreu por mim para que hoje eu tivesse vida e esperança? Será se eu estou fazendo mesmo? Será se eu trouxe para minha vida e eu falo, cara, Jesus é tudo para mim. Jesus ele é tudo que eu preciso. Mas na hora que eu tenho que escolher, eu escolho fazer a vontade da carne. Eu escolho alimentar a minha carne. A gente precisa refletir nas nossas escolhas. Porque quando você recebe a graça, você é agraciado por Deus. Você precisa viver uma vida de obediência. E eu quero continuar lendo alguns textos que está lá em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós, como a chuva fora de época, que rega a terra. E eu já vou aproveitar aqui e vou ler também o Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, a gente começa a viver uma vida de obediência. A graça nos alcança, a graça faz com que nós tenhamos o desejo de buscar e conhecer a Deus, e através disso começamos a viver uma vida de obediência a Cristo. Porque a graça, ela traz obediência e transformação no nosso dia a dia. E aqui, em Romanos, ele continua falando o quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero falar com isso é que quando Deus, ele faz com que nós somos agraciados por ele, a graça dele alcança.
a gente começa com o desejo de conhecer cada vez mais Cristo, buscar Cristo, e a gente começa a obedecer a palavra dele, nós começamos a colocar em prática na nossa vida. Isso tudo é consequência da graça da nossa vida. Deve ser consequência da graça da nossa vida. Então, irmãos, a gente começa a praticar. E a prática da palavra na nossa vida faz com que a gente comece a gerar frutos. A fazer as boas obras. Lembrando que tudo para a honra e glória do Senhor. Porque quem que nos alcançou? Foi a graça dele. Como Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, esse sim eu faço. Então não é mérito nosso. Nunca foi. E nunca será. É sempre o mérito de Cristo através das nossas vidas. E aí a gente começa a praticar e as pessoas começam a enxergar Cristo através das nossas vidas. Aonde a gente anda, aonde a gente caminha, a gente tem que ser exemplo de Cristo. Devemos ser imitação de Cristo na terra. Jesus, ele começa a falar dos frutos. E os frutos, uma árvore que dá fruto, ela não frutifica para alimentar ela própria. Ela frutifica para que alimente o próximo. A gente pega os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E esses 2 mandamentos se cumpre toda a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente tem que entender que estamos aqui com uma missão de servir. Estamos aqui com uma missão de amar o próximo. Estamos aqui temos que ter o entendimento de que Deus, ele veio e nos salvou, e a gente era miserável. A gente tem que olhar para uma pessoa na rua, um mendigo, e olhar, cara, eu já tive na situação dele, mas Jesus, a graça de Cristo me alcançou. Eu tenho que olhar com um olhar piedoso para as pessoas. A gente olha sempre com um olhar de julgamento, mas a gente não lembra de onde Cristo nos tirou. Irmão, a gente tem que rever os nossos conceitos de cristão. A gente tem que ser grato por uma igreja onde a palavra é ministrada corretamente, com temor. Quantas igrejas, quantos lugares estão pregando coisas que não é da palavra? E se eu não conheço, se eu não busco, eu vou ser enganado. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar. E quando eu entendo a grandeza de Cristo, como que eu não busco, gente? Cristo é a solução para tudo na nossa vida. O manual da nossa vida está aqui. O manual da nossa vida está aqui. Está nas nossas mãos. E a gente não busca. A gente prefere viver no nosso próprio entendimento, sabendo que vai dar ruim. Mas eu tenho um problema, sabe o que eu vou fazer? Vou buscar na internet. É mais fácil. Mais fácil você pegar a Bíblia, ajoelhar, orar, pedir direção de Deus. Sabe por quê? Você sabe que não tem como dar errado. Se você segue os conselhos de Deus, não tem como dar errado. Sabe por quê? Se der errado, você vai continuar glorificando a Deus. Porque você entende que foi Ele. Porque Ele te dá a paz que excede todo entendimento. Irmãos, e falando aqui do bons frutos, eu vou ler o livro de Mateus 7:17. Semelhante a toda árvore boa, dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vos os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. E eu vou continuar lendo também o livro de João 6:15-6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permaneceram em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos.
Então, irmãos, aqui continua falando o quê? Que nós devemos permanecer em Cristo. Porque a árvore que não dá fruta é cortado e lançado fora. Então, mostra que a graça, quando ela nos alcança, não significa que devemos viver uma vida de qualquer jeito. Não significa que a graça nos alcançou e agora posso tudo. Não. A graça te alcançou e fez com que você conhecesse, entendesse a grandeza de Cristo, que ele entregou o seu único filho. Ele entregou o seu único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a graça. Essa é a grandeza de Deus. Faz com que nós tenhamos o desejo de conhecer e obedecer e começa a dar os frutos. Porque se a gente não dá fruto, se a gente não permanece nele, o que acontece? A gente é cortado e lançado fora. Então, irmãos, onde a gente passar, seja no trabalho, seja na escola, as pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam sentir Cristo em nossas vidas. As nossas escolhas diárias, elas devem ser segundo o que Cristo nos direcionou, que está na Bíblia. E como eu disse, não adianta a gente falar que conhece, mas na hora da escolha a gente faz a escolha errada. Porque se a gente realmente conhece a grandeza de Cristo e o poder transformador dele, a gente vai fazer de tudo para cumprir tudo que está escrito aqui. E a gente começa a ser luz para as pessoas. A gente começa a mostrar os frutos. As pessoas começam a sentir a presença de Cristo na nossa vida. E a gente não entra mais em roda de fofoca. Sabe? A gente começa a mostrar que eu sou diferente. Ah, mas vou chamar aqui o Igor para fazer uma fofoca de serviço. Vou falar mal daquele irmãozinho lá. Não, gente, não pode. Não é assim. A pessoa tem que sentir que você tem um Deus que transformou a sua vida e que também pode transformar a vida dela. E eu, orando em casa e falando com a minha esposa, é uma palavra de exortação para a gente, sim. E a gente sabe que palavra de exortação, ela vem para que traga ânimo na nossa vida. Não é para que a gente fique triste, mas não, é para a gente, sim, se animar. Porque eu recebi, irmãos, essa palavra no momento da minha vida em que eu estava com a chama do meu coração apagada. Estava se apagando a chama do meu coração. E eu passei por algumas situações na minha vida onde fez com que... Passei por algumas dificuldades. Onde fez com que eu criasse um medo dentro de mim. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a achar que o meu serviço era tudo. Eu não precisava mais ler a Bíblia, eu não precisava orar, eu precisava correr atrás do meu sustento. Porque eu não queria mais passar dificuldade. Só que quando eu comecei a fazer isso, andar pelo meu próprio entendimento, começou a acontecer coisas horríveis na minha casa. No meu casamento, era briga todos os dias. E eu não conseguia entender, porque eu falava, mas agora a situação financeira está boa, a gente não está passando mais dificuldade. Mas eu deixei de lado, que eu nunca deveria ter deixado. E a minha esposa firme, orando todos os dias de madrugada. Eu preciso que Deus fale comigo, eu sei que ele não é assim. E ela orava e eu continuava. Eu vou continuar fazendo isso, vou continuar andando segundo meu próprio entendimento. E um dia o Espírito Santo ministrou essa palavra que eu estou ministrando para vocês, no meu coração. E isso fez com que eu acendesse a chama do meu coração e voltasse a buscar o Cristo da forma que eu nunca deveria ter deixado. Irmãos, a gente precisa entender a grandeza de Cristo. A gente precisa entender a grandeza de Cristo na nossa vida. Ele nos ensina como educar os nossos filhos. Ele nos ensina como tratar a nossa esposa. Cristo ensina tudo, irmãos. Tudo que a gente precisa para viver aqui na terra. Está aqui, na palavra. E tudo para que o nome dele seja glorificado. A glória não é nossa.
A glória não é nossa. E eu pego aqui esse texto e ele fala assim: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Quando eu entro nesse texto aqui, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque muitas pessoas podem falarem para você assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que quiserem e lhes será concedido. Aí a pessoa pode falar para você: tá. Então se você pedir uma Ferrari, Deus vai te dar. Não, irmãos. Não é assim que funciona o reino. Não é assim que funciona o reino. Será concedido se a palavra de Deus permanecer em você. Ou seja, será concedido se você estiver pedindo segundo a vontade de Deus. A vontade dele tem que prevalecer, não é a sua. Não é nada para que você se vanglorie, mas para que o nome do Pai seja glorificado. Nós temos que entender a palavra. Temos que parar de buscar prazeres momentâneos, prazeres nesse mundo. Precisamos direcionar os nossos olhos na cruz de Cristo. Precisamos seguir a direção correta. Buscar as coisas do reino. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, temos que olhar para as coisas do céu. A Bíblia, ela nos leva a olhar para as coisas do céu. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Mas a gente vive um evangelho como? Buscando prazeres momentâneos, buscando viver alegrias momentâneas. Irmãos, e Cristo? E Cristo, onde está na nossa vida? Quanto tempo da semana eu pego a minha Bíblia e me aprofundo? Quanto tempo da semana eu dobro meu joelho e oro? Quanto tempo da semana eu pego a minha esposa, eu pego o meu filho, sento na mesa e ensino a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus fala: se você não trata sua esposa da maneira correta, não é assim, mas eu estou dando exemplo, a sua oração não passa nem do teto. Irmãos, não sabemos nem tratar a nossa esposa. Deveríamos estar ensinando o evangelho para elas. Deveríamos estar amando ela como Cristo amou a igreja. E a gente não tem nem paciência. Como que a gente fala que conhece Cristo? Aonde está o nosso conhecimento? A gente precisa buscar. A gente precisa buscar a Deus. Isso precisa queimar no nosso coração cada dia, dia após dia. Isso precisa ser constante na nossa vida. Porque vai haver o dia em que Cristo vai voltar. E, irmãos, eu não quero ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não quero ouvir isso. Então devemos ter uma vida constante e direcionada, guiado pela palavra de Deus. Nós precisamos disso. Não podemos ser enganados pelas coisas desse mundo. Não podemos nos deixar ser levados por falsos profetas. Só que isso só é possível se tivermos constância em buscar a Deus. Porque a palavra, irmãos, ela é revelada pelo Espírito Santo nos nossos corações. E quando a gente busca, o Espírito Santo ele começa a revelar. Por mim, se fosse eu aqui, eu não conseguiria falar nada disso que eu estou falando. Eu não conseguiria falar nada disso. Mas Deus, Ele usa quem Ele quiser.
Deus, ele usa quem ele quiser. Muitas pessoas podem pensar, como você consegue, como você... Não é eu. Não é sobre nós, é sobre Cristo na nossa vida. A gente precisa entender isso. Pessoas estão morrendo lá fora. Pessoas estão sedentas do amor de Deus. E a gente não faz nada. A gente não faz nada. A gente não é espelho para ninguém. Irmãos, deveríamos pregar o evangelho aonde passássemos. Todo momento, pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. As suas atitudes têm que mostrar Cristo. A luz de Cristo tem que brilhar através da sua vida. Precisamos ser luz no mundo, precisamos ser sal da terra. Mas a gente não faz nada. Ao contrário, olha e julga a pessoa. E muitas das vezes julga a pessoa que está fazendo. Isso que é o pior. Muitas das vezes nem vai e não é nem capaz de orar pela pessoa que está indo. Não, eu vou julgar, eu prefiro julgar. Mas foi isso que Cristo nos ensinou. É isso que a palavra nos diz. Irmãos, eu fico às vezes pensando, eu falo com a minha esposa, a gente conversa bastante, graças a Deus a gente estuda bastante a palavra junto. E a gente conversa muito sobre as formas que o evangelho vem sendo pregado, né, que a gente vê na internet principalmente. E a gente fica triste. Entristece os nossos corações. Porque a gente vê o evangelho sendo pregado de uma forma egocêntrica, de uma forma onde é você, é seu, é para você. E a gente começa a estudar a palavra de Deus, começa a entender e fala, não, não é meu, não é para mim. Não é nada disso. É sempre para servir, é sempre para amar, é sempre para levar adiante, frutificar na vida das pessoas. Amar o próximo, levar o evangelho adiante, mostrar que Cristo nos transformou, que através dele nós fomos transformados e precisamos levar isso adiante, lá fora. A nossa missão maior é lá fora. Estamos aqui num propósito de cultuar a Deus. Estamos aqui num propósito de agradecer a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Aí a gente chega muitas vezes da igreja, Pai, me dá isso. Deus, me dá aquilo. Pai, me faz aquilo. Muitas das vezes eu falo, Jesus, não sei nem orar. Não sei nem orar. Porque não é eu pedir, não é eu falar, exigir. Pai, que a sua vontade seja feita. Foi o que Jesus falou no momento de angústia, onde ele estava suando sangue. Se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível. Mas a gente sempre ora falando o quê? Deus cura, Deus faz. Mas não é assim, irmãos. É que a vontade dele seja feita, que a vontade dele prevaleça. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Temos que ter o entendimento da palavra de Deus. Não é a minha vontade, é a tua vontade, a oração do Pai Nosso. O que estamos fazendo da nossa vida? O que estamos fazendo na nossa vida? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Temos dedicado tempo ao Senhor ou aos prazeres da carne? Irmãos, temos que rever as nossas escolhas. Temos que rever as nossas escolhas, porque Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. E temos que estar preparados. Porque a graça basta. Sim, a graça basta. Mas a graça, ela encaminha a uma vida de obediência a Deus. A graça nos encaminha a viver uma vida de obediência. Temos que nos preparar. Temos que nos preparar.
Porque Cristo vai voltar para a sua igreja. E eu já vou encaminhando para finalizar mesmo. Porque eu acredito que essa era a palavra que Cristo colocou no meu coração. Uma palavra rápida, mas que fizesse com que a nossa chama se reacendesse. E eu vou finalizar aqui, caminhando para o final, no texto de Mateus. Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for ínspido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia mais no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, irmão, a gente entende o quê? Que no final de tudo, a gente precisa ser luz no mundo e sal da terra. Que no final de tudo, a nossa missão, o nosso chamado é alcançar vidas através da palavra de Deus que transformou a nossa vida. A palavra que transforma. A gente tem que ter a alegria de levar ao próximo. A gente consegue entender que tudo isso, por amor a Cristo e para que o nome dele seja glorificado, você faz uma boa obra, você dá bons frutos. E a gente pode até entrar num conceito de que tem muita gente que pode falar, mas eu sou bom, eu faço bem, tudo que me pedem eu faço. Irmãos, eu acho que isso pode ser até meio radical. Mas o céu não é feito para pessoas boas. O céu é feito para filhos obedientes. Porque quando a gente faz a bondade, procurando se vangloriar, quando a gente faz a bondade esperando retribuição ou algo em troca, a gente não está fazendo por amor a Cristo. Estamos fazendo de forma errada. Quando eu faço uma bondade, não é para que o meu nome seja glorificado, mas é para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, se a pessoa não retribuir, ou se a pessoa te pagar uma bondade com mal, você fez a sua parte, você fez o que Cristo ensinou a fazer. Irmãos, pode ter certeza que quando você obedece, quando você faz a boa obra, com o entendimento correto, os frutos eles começam a dar. Os frutos eles começam a se apresentar. Sabe por quê? Eu sou o testemunho disso. Eu sou um testemunho de pessoas que decidiram ser obedientes a Cristo. Porque a primeira igreja que eu fui era uma igreja que era na favela e tinha 4 jovens. Tinha 4 jovens na igreja. E ninguém queria ficar lá. Não tinha ninguém para ficar para cuidar dos jovens. Mas um casal de jovens, que até eles sabem que eu estou aqui hoje, eles falaram, não, a gente vai obedecer a Cristo. E a gente vai pregar o evangelho, não importa para quantas pessoas sejam. E a obediência deles gerou um fruto depois de quanto tempo? Sabe por quê? Porque aí é obra do Espírito Santo. Você precisa fazer a sua parte. E o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Você não tem que ficar esperando algo em troca do que você faz. Porque tudo que você faz tem que ser para a honra e glória de Cristo.
E eu vou terminar falando das consequências de tudo, da graça da nossa vida. O que eu quis dizer com tudo isso? Que a gente entendeu que a graça nos alcançou, não por mérito nosso, mas por amor e misericórdia de Cristo. E quando a graça nos alcançou, fez com que o nosso coração decidisse a buscar Cristo, a amar Jesus, a conhecer Jesus. E isso gerou o quê? Uma vida de pessoas obedientes, uma vida de pessoas que têm temor em falar de Deus. E quando a gente começou a obedecer a Cristo, nós começamos a colocar a palavra dele em prática. Nós praticamos, é tudo consequência da graça, lá da graça. E nós começamos a praticar e gerar os bons frutos. E os nossos frutos começaram a alcançar outras vidas. Porque o Cristo que transformou a minha vida começou a transformar a vida de outros irmãos. Isso tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Não para mim. Foi isso, irmãos, que o Espírito Santo ministrou no meu coração no momento em que mais eu precisei na minha vida. E eu passo isso para vocês hoje. Comecem a repensar as suas escolhas. Comecem a pensar se realmente Cristo é o Cristo que a gente fala. Comecem a pensar se realmente eu conheço esse Cristo, porque Jó falou. Jó falou. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, de contigo andar. Não podemos conhecer Cristo somente através da boca de outras pessoas. Temos que conhecer Cristo porque amamos, porque entendemos que Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Precisamos entender que Ele é tudo na nossa vida. Precisamos entender esse Cristo, conhecer esse Cristo e colocar realmente Ele em primeiro lugar em tudo. Em tudo, irmãos. Em tudo que você for fazer, siga o conselho de Cristo. E o conselho de Cristo está aqui, ó. Está aqui para todo mundo. Todo mundo tem. Todo mundo pode. E foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu quero terminar com uma oração. E eu peço para que os irmãos fiquem de pé para a gente orar, por favor. Pai, eu venho aqui, ó Deus, primeiramente, ó Deus, agradecer pelo Teu infinito amor, Pai. Pela Tua graça que nos alcançou, Senhor Jesus. Mesmo sendo falhos, ó Senhor Jesus, o Senhor nos decide. O Senhor decide nos usar, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu oro agora, Pai, para que o Senhor, ó Deus, faça com que os nossos corações queime, Pai. Queime de vontade de Te buscar a cada dia, cada segundo, Senhor Jesus. Eu oro, Deus, para que o Espírito Santo, Pai, faça com que nós, ó Deus, tenhamos o desejo, Pai, de conhecer a Ti, ó Deus, de praticar a Tua palavra, Senhor Jesus, de levar a Tua palavra ao próximo, aos necessitados, Senhor Jesus. Eu oro, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, sempre que formos fazermos escolhas, ó Pai, que nossas escolhas sejam direcionadas pelo Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor nos enche, ó Pai, com o Teu conhecimento, Pai, com a Tua sabedoria, Senhor Jesus. Eu oro, ó Deus, para que nossa vida, Pai, seja uma vida frutífera, Pai, diante do Senhor, Deus. Eu oro, Pai, para que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado pela Sua grandiosidade, Deus. Obrigado porque o Senhor entregou o Seu único Filho, Senhor Jesus, para que nós tivéssemos esperança, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu infinito amor, Senhor. Obrigado por esta igreja, Pai,
Uma igreja que tem temor na tua palavra, Senhor Jesus. Uma igreja que busca, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, Jesus. Obrigado pela nossa família, Senhor Jesus. Obrigado pelos nossos filhos, ó Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Eu sou grato porque o Senhor me tirou, Pai, das trevas e me trouxe para o reino de luz, Deus. Eu sou grato, Deus, porque o teu evangelho é tão poderoso, Pai, para transformar e fazer com que nós vivamos uma vida dedicada ao Senhor, ó Deus. Senhor Jesus, nos conduza, Pai. Nos conduza, Deus. Nos conduza a cumprir a tua vontade, Senhor Jesus. Nos conduza, Pai, a viver tudo que o Senhor tem para nós, Senhor Jesus. Nos conduza a uma vida de obediência a Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nos conduza, ó meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela palavra, Deus, que o Senhor nos deixou. Obrigado, Deus, porque o Senhor foi e deixou o Seu Espírito Santo com nós, Deus. Obrigado, meu Pai, pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu, Pai, morrer por pessoas imerecedoras, ó Deus. E com isso fez, ó Pai, com que tivemos, ó Pai, a esperança de encontrar com o Senhor, ó Deus. Que possamos nos santificar, Pai, a cada dia, Senhor Jesus. Que possamos ser santos, ó Pai, como o Senhor é santo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Essa é a minha oração, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo, Deus. Amém.